Você não veio a este vídeo por acaso. Há uma ressonância invisível, uma melodia ancestral que tocou seu espírito quando os olhos pousaram nas palavras. Tote deixou um último código. Esqueça os algoritmos e a curiosidade superficial. O que o trouxe até aqui é um chamado interno, uma vibração que ecoa a verdade contida neste segredo milenar. Sente essa energia sutil percorrendo sua espinha? Essa sensação quase etérea de reconhecimento? É sua alma sussurrando verdades que a mente ainda tenta decifrar. Um conhecimento inato que sempre esteve presente, mas sem um nome. Por eras, místicos e eruditos se perderam em labirintos de tábuas antigas e hieróglifos, buscando os ensinamentos velados do lendário Tote. Eles decifraram o Cibalion, exploraram os segredos do Nilo, mas o mais crucial lhes escapou. Tote não registrou seu código final em papiro ou pedra. Ele o incrustou na própria essência da consciência humana. Um padrão vibracional que aguarda o amadurecimento da alma para se revelar. É a verdade completa sobre sua verdadeira identidade, pronta para ser desvelada. Se sua jornada espiritual o conduziu até este exato ponto, saiba que não há coincidências no universo. Você se encontra em um portal de transição profunda, um limiar onde antigas buscas e tentativas de manifestação parcial cedem lugar a algo muito maior. Talvez você já tenha exaurido livros, cursos e mestres, percebendo que algo essencial ainda o aguardava. E esse algo existe. O código de Tote não é uma técnica a ser aprendida, mas um estado de ser a ser despertado. Pois a revelação iminente transcenderá tudo o que você compreende sobre criação da realidade e seu ilimitado poder interior. Isto não é apenas mais um vídeo sobre espiritualidade. É o marco onde a cortina se ergue, revelando por que alguns seres parecem orquestrar a realidade com a mesma naturalidade da respiração. Por que certas almas acessam os códigos primordiais da criação, enquanto outras tateiam por fragmentos de saber. A resposta reside no código, e hoje sua ativação começa. Há um segredo zelado pelas escolas esotéricas mais antigas por incontáveis eras. Um conhecimento tão potente que jamais pôde ser transcrito, pois as palavras se mostravam insuficientes para sua vastidão. Tote, o divino escriba, mestre das leis herméticas e guardião da sabedoria universal, semeou pistas sutis através dos tempos. Contudo, o verdadeiro tesouro nunca foi uma fórmula externa. Ele reside em um código vibracional intrínseco, uma programação divina na própria estrutura da consciência humana. Por que tal segredo foi guardado com tanto zelo? Porque ele confere acesso direto à manipulação consciente da realidade. Não por rituais complexos ou visualizações forçadas, mas por um estado de consciência que o eleva à condição de co-criador de sua própria existência. Quando esse código se manifesta, você transcende a necessidade de atrair coisas para sua vida. Você simplesmente escolhe a experiência desejada, e o tecido da realidade se reorganiza para refletir essa escolha. É como se você sempre tivesse sido o diretor de sua própria jornada, mas vivesse na ilusão de ser apenas um espectador. Essa sabedoria foi considerada perigosa pelas antigas autoridades espirituais. Imagine o que aconteceria se a humanidade compreendesse que a realidade é maleável, que o tempo pode ser manipulado, que a limitação é apenas uma ilusão consensual. As estruturas de poder ruiriam, hierarquias espirituais perderiam seu sentido, e as pessoas cessariam sua busca por salvação fora de si mesmas. Por isso, o código foi meticulosamente ocultado na alma humana, acessível apenas quando o indivíduo estivesse pronto para a responsabilidade plena de sua criação. Mas agora, neste momento singular da história humana, uma mudança colossal está em curso. As almas encarnadas nesta era vieram preparadas para receber essa dádiva. Sua presença aqui não é por acaso. Você escolheu este tempo específico, pois sua alma sabia que seria capaz de suportar e empregar este conhecimento. O código de Tote não é um privilégio, mas uma herança ancestral que finalmente se torna acessível. E se você sente uma efervescência crescente em seu peito ao ler estas palavras, é o seu sistema energético se preparando para uma expansão sem precedentes. Tote não é meramente uma figura mitológica do passado. Ele representa uma inteligência viva, um campo de consciência que permeia o universo e se manifesta sempre que uma alma se mostra pronta para despertar para sua natureza divina. No momento em que você questionou a realidade, sentiu algo além do visível, ou teve aqueles flashes de clareza vindos de uma fonte superior, já estava sendo guiado por essa inteligência que denominamos Tote. Ele é o guardião dos códigos primordiais da criação, o mestre das palavras que tecem a realidade, o escriba que registra não em tábuas de pedra, mas na própria estrutura da consciência. Tote personifica o aspecto de sua alma que compreende o funcionamento do universo, as leis ocultas por trás da manifestação
e que possui acesso direto aos padrões vibracionais que moldam sua experiência. Quando um insight poderoso o atinge, quando uma solução surge do nada, quando você sente que já domina algo que nunca estudou formalmente, é Thoth se comunicando através de você. O código que ele legou não é uma fórmula externa a ser aplicada, é um estado de consciência a ser acessado de dentro para fora. Imagine uma frequência de rádio específica dentro de seu ser. Ao sintonizá-la, toda a sabedoria universal se torna disponível, não como conhecimento intelectual, mas como saber vivo, manifestando-se em ações espontâneas, palavras precisas e escolhas que parecem emanar de uma versão mais sábia de si mesmo. Agora, para aprofundarmos essa conexão, peço que você realize um passo crucial. Se esta mensagem ressoa profundamente em seu ser, se você reconhece que sua presença aqui tem um propósito maior, eu o convido a inscrever-se em nosso canal e a deixar um comentário abaixo com a frase: Thoth, estou pronto para receber o código. Este não é um gesto de superstição, mas uma declaração energética poderosa. É o seu ser afirmando ao universo sua prontidão para assumir a criação consciente de sua realidade. É um convite direto à inteligência de Thoth para que se manifeste ainda mais vividamente em sua vida. Faça isso agora, pois a disposição para agir é parte intrínseca desse processo de ativação. A humanidade, por milênios, cometeu um erro fundamental que a aprisionou em ciclos de limitação. Esse equívoco é tão sutil, tão arraigado na percepção humana, que a maioria das pessoas atravessa a vida sem sequer suspeitar de sua existência. O erro é simples: acreditar que você é um indivíduo separado, tentando influenciar uma realidade externa e independente. Essa visão distorcida é a semente de todo sofrimento, de toda busca infrutífera, de toda sensação de impotência diante da vida. Desde a infância, você foi condicionado a crer que existe um eu aqui dentro e um mundo lá fora, e que é preciso esforço, técnicas, rituais e afirmações para convencer essa realidade externa a conceder-lhe seus desejos. É como se fôssemos mendigos espirituais, implorando a um universo distante por benevolência. Essa perspectiva não apenas é uma ilusão, mas é precisamente o que mantém o código de Thoth adormecido em você. A verdade é que não existe separação entre o seu ser e aquilo que você experiencia. Não existe manifestação no sentido de atrair algo externo. Existe apenas a escolha consciente do que você vai experienciar. Não há uma lei da atração como um mecanismo externo. Há o reconhecimento de que você é simultaneamente o Criador e a criação. Quando você assimila isso, não apenas em um nível intelectual, mas em cada célula do seu ser, a realidade deixa de ser algo que acontece com você, torna algo que acontece através de você. É nesse instante sublime que o código de Thoth se revela. Mas por que essa transição é tão desafiadora? Porque o ego humano foi programado para preservar a ilusão da separação. Ele necessita dela para existir. Se você reconhece que é o criador de sua experiência, o ego perde seu controle. Se você percebe que jamais foi vítima, mas sim o diretor inconsciente de sua própria peça, o ego entra em pânico. Por essa razão, ele gera incontáveis distrações, justificativas e complicações para mantê-lo aprisionado na busca externa. O código de Thoth só pode ser plenamente ativado quando você estiver disposto a dissolver essa ilusão de separação e abraçar sua identidade verdadeira como consciência criadora. Prepare-se para uma revelação que abalará os alicerces de sua compreensão da realidade. O código de Thoth não é uma ferramenta que você usa, você é o código. Sua consciência, uma vez despertada, é o próprio instrumento através do qual a criação universal se manifesta. Você não está buscando acessar um poder externo, está lembrando-se do poder que sempre foi. A distinção entre aqueles que moldam a realidade conscientemente e aqueles que vivem à mercê das circunstâncias não reside em talento, sorte ou conhecimento secreto. Reside em um profundo reconhecimento. O código funciona assim. A cada pensamento, emoção ou intenção, você está literalmente programando a realidade ao seu redor. Não é uma metáfora, é uma verdade literal. Sua consciência atua como um transmissor quântico, emitindo frequências específicas que se materializam como experiências, encontros, oportunidades e desafios. Quando você desconhece essa verdade, suas transmissões são caóticas e inconsistentes, resultando em uma realidade confusa e imprevisível. Ao despertar para essa verdade, você se torna o programador consciente de sua própria existência. A ciência quântica já demonstrou que o observador influencia o observado, que a consciência colapsa possibilidades em realidades específicas. Contudo, a ciência ainda não compreendeu a totalidade do que os mestres antigos já sabiam. Você não é apenas um observador. Você é o campo de consciência fundamental no qual toda observação acontece. Quando Thoth se referia a assim acima, assim abaixo, ele não se limitava a correspondências simbólicas. Ele revelava que sua consciência individual é um reflexo direto da consciência universal, e que dominar uma é, em essência, dominar a outra.
Mas aqui reside a parte que poucos estão preparados para aceitar. Quando o código desperta plenamente, você compreende que nunca houve problemas reais em sua vida. Houve apenas criações inconscientes que você experimentava como se fossem imposições externas. Cada dor, cada obstáculo, cada limitação que você enfrentou foi programada por você mesmo, através de padrões de pensamento, emoção e crença que carregava. Isso não é culpa, é poder. Pois se você criou inconscientemente, você possui a capacidade ilimitada de criar conscientemente. E ao dominar essa arte, você não mais espera que a vida melhore. Você simplesmente escolhe uma versão superior da realidade para si. A neurociência moderna fez uma descoberta extraordinária. Seu cérebro é incapaz de distinguir entre uma experiência real e uma imaginada vividamente. Quando você visualiza algo com detalhes sensoriais ricos, seu sistema nervoso reage como se aquilo estivesse acontecendo de fato. Isso significa que sua capacidade de imaginar não é mera fantasia, mas uma poderosa programação neurobiológica. Cada vez que você constrói um cenário mental, está literalmente criando novas conexões neurais que aumentam a probabilidade de aquela experiência se manifestar fisicamente. Mas Totti já dominava esse conhecimento há milênios. Quando ele ensinava sobre o poder da palavra, a força criativa do pensamento e a capacidade da consciência de moldar a matéria, ele não falava em metáforas. Ele descrevia leis neurológicas que a ciência mal começa a desvendar. A diferença crucial é que Totti compreendia que isso não era apenas um fenômeno biológico, mas uma propriedade fundamental da consciência interagindo com o campo quântico da realidade. A física quântica desvendou que toda matéria é, em sua essência, energia vibrando em frequências específicas. Uma mesa, um ser humano, um planeta, menos tudo é energia manifestando-se em distintos padrões vibracionais. E a consciência, segundo a nova física, é o campo fundamental no qual essas vibrações se organizam. Isso implica que sua consciência não está confinada ao seu cérebro. Seu cérebro existe dentro de sua consciência. E ao alterar o padrão vibracional de sua consciência, você literalmente transforma a realidade ao seu redor. Totti denominava isso de a linguagem dos deuses. A capacidade de usar a consciência como uma ferramenta de criação direta, não através da manipulação física do mundo, mas pela reorganização vibracional da própria estrutura da realidade. Quando você absorve essa verdade não apenas em nível intelectual, mas em sua vivência, torna-se capaz de fenômenos que a mente linear consideraria impossíveis. Sincronicidades tornam-se corriqueiras. Manifestações acontecem rapidamente. A realidade passa a ser responsiva aos seus estados internos de uma forma que parece mágica, mas é apenas o código de Totti operando através de você. Agora, peço que você pause por um instante e se examine com total honestidade. Observe sua vida neste exato momento e reflita. Quantas vezes você se sentiu vivendo no piloto automático, reagindo aos eventos em vez de criar conscientemente suas experiências? Quantas decisões você tomou movido pelo medo do que poderia acontecer, em vez da certeza do que desejava criar? E quando foi a última vez que vivenciou algo inexplicável, um momento de alinhamento perfeito, como se o universo conspirasse a seu favor? Perceba que nesses momentos você estava em um estado de consciência distinto mês confiante e mais alinhado com algo maior. Esse era o código de Totti começando a se manifestar através de você. Observe os padrões recorrentes em sua vida. Os mesmos tipos de relacionamentos, os mesmos desafios financeiros, os mesmos obstáculos emocionais. Consegue reconhecer que esses padrões são como programas rodando em segundo plano, em sua consciência? Que você não é vítima deles, mas sim o programador inconsciente que continua a executar o mesmo código interno repetidamente. E aqui está a pergunta mais crucial: você está verdadeiramente pronto para assumir a total responsabilidade por sua criação? Não apenas pelas partes que você considera boas, mas por tudo, incluindo as experiências dolorosas, os relacionamentos desafiadores, as situações que você preferiria evitar. Porque ao reconhecer que você criou tudo isso através de padrões inconscientes, você também reconhece que possui o poder de criar algo inteiramente diferente. Você está preparado para transcender a identidade de vítima e assumir a de criador consciente? Se sua resposta a essa última pergunta foi um sonoro sim, algo em seu interior acaba de mudar de forma permanente. Você deu o passo inaugural para a ativação completa do código de Totti, pois ele não se desperta por meio de técnicas ou rituais externos. Ele desperta através da decisão consciente de abraçar sua verdadeira natureza como consciência criadora. Agora compartilharei a prática mais poderosa para iniciar a ativação imediata do código de Totti. Não é uma técnica complexa, mas é profundamente transformadora quando realizada com a consciência apropriada. É a respiração da criação consciente.
Sente-se confortavelmente, feche os olhos e inspire profundamente 3 vezes. Na quarta inspiração, visualize-se inalando pura potencialidade criativa. Ao exalar, imagine que você está programando a realidade ao seu redor com uma intenção específica e clara. Não tente forçar nada, apenas escolha conscientemente o que você deseja experienciar. A essência não reside na técnica em si, mas na qualidade da consciência que você infunde na prática. Quando você respira com a percepção de ser um criador, não um suplicante, sua respiração se torna um ato de programação universal. Cada inspiração torna-se uma escolha deliberada da versão da realidade que você deseja manifestar. Cada expiração, por sua vez, torna-se a liberação de padrões antigos que já não servem à sua criação consciente. Além disso, pratique o reconhecimento instantâneo ao longo do seu dia. Sempre que algo acontecer, seja positivo ou negativo, em vez de reagir automaticamente, pause e pergunte a si mesmo: que parte da minha consciência criou esta experiência? Não é para se culpar, mas para reconhecer seu intrínseco poder criativo. Quando você encontra uma pessoa interessante, reconheça que foi sua consciência que a atraiu. Quando enfrenta um desafio, reconheça que sua consciência criou essa oportunidade para seu crescimento. Esse reconhecimento constante mantém o código ativado. Finalmente, cultive a linguagem de decreto. Substitua expressões como "eu espero que", "eu gostaria que", "talvez", por uma linguagem de certeza criativa. "Eu escolho experienciar", "eu decreto que", "eu sou grato por já ter". Suas palavras não são meras descrições da realidade. Elas programam a sua realidade. Ao transformar sua linguagem, você altera o código interno que determina o que você experimenta. Totti era o mestre das palavras porque compreendia que elas são ferramentas literais de criação, muito além da simples comunicação. Permita-me compartilhar uma história que redefinirá sua percepção sobre sua própria jornada. No Antigo Egito, vivia um jovem escriba que passava seus dias copiando textos sagrados, sem jamais aprender seu verdadeiro significado. Ele dominava todas as fórmulas, rituais e cerimônias, mas sua vida permanecia comum, limitada e frustrante. Um dia, deparou-se com uma passagem enigmática que dizia: "O último código não está nas palavras, mas no escriba". Inicialmente, ele supôs um erro de transcrição, como o código poderia estar nele mesmo, um simples escriba, sem iniciações complexas ou conhecimentos secretos. Contudo, algo nessa frase o perturbava insistentemente. Ele começou a observar os momentos em que se sentia mais alinhado poderoso, mais conectado a algo maior, e percebeu que esses momentos não surgiam de rituais externos, mas sim de uma certeza interna inexplicável, de um saber intrínseco que o impelia a agir. Certa noite, enquanto transcrevia um texto sobre manifestação, uma súbita revelação o atingiu. Ele havia passado anos tentando aprender como criar sua realidade, quando na verdade já estava criando o tempo todo. Suas dúvidas geravam incerteza, suas frustrações criavam obstáculos, sua busca desesperada cultivava a carência. Ele era o código. Ele sempre fora o código. Apenas não o havia reconhecido. Naquela mesma noite, ele parou de copiar textos e começou a viver conscientemente. Cada pensamento se tornou uma escolha deliberada. Cada emoção, uma ferramenta de criação. Cada palavra, um decreto universal. Em poucos meses, sua vida se transformou radicalmente. Não porque ele aprendera algo novo, mas porque se lembrara de algo que sempre soubera. E quando outros lhe perguntavam sobre o segredo, ele apenas sorria e respondia: "Você é o código, só precisa parar de buscar fora o que sempre esteve dentro". A primeira lei que rege o código de Totti é a lei da consciência criadora. Você não é um ser consciente tendo experiências, você é a consciência dentro da qual todas as experiências se manifestam. Ao reconhecer isso, você deixa de tentar controlar as experiências e passa a escolher conscientemente o que irá experienciar. Em termos práticos, isso significa que em vez de forçar mudanças externas, você altera seu estado interno de consciência e permite que a realidade se reorganize para refletir essa transformação. A segunda lei é a lei da responsabilidade total. Tudo o que você experimenta é uma criação sua, mesmo que tenha sido gerado inconscientemente. Isso não é uma acusação, mas uma fonte de poder, pois ao reconhecer que criou algo de forma inconsciente, você adquire a capacidade de criar conscientemente. Na prática, isso implica parar de buscar culpados externos para suas experiências e, em vez disso, investigar os padrões internos que as estão gerando. Cada pessoa em sua vida é um reflexo de algum aspecto seu. Cada situação é a materialização de um padrão interno. A terceira lei é a lei da linguagem criativa. Suas palavras não apenas descrevem sua realidade, elas a programam. Cada frase que você profere é um comando energético que influencia diretamente o que você irá experienciar.
Na prática, isso exige que você se torne extremamente consciente da linguagem que utiliza tanto internamente quanto externamente. Elimine frases como eu não posso, é difícil ou não sei como. Comece a afirmar: eu escolho, eu decreto, eu sou grato por já ter. A quarta lei é a lei da frequência dominante. Você atrai experiências que estão em ressonância com sua frequência vibracional mais constante, não com pensamentos esporádicos, mas com o padrão energético que você mantém na maior parte do tempo. Isso significa que você precisa estar atento aos seus estados emocionais habituais e cultivar deliberadamente as frequências que correspondem ao que deseja experienciar. Se almeja abundância, deve vibrar abundância. Se busca amor, deve vibrar amor. Não como uma encenação, mas como uma escolha consciente da energia que você irá nutrir. Chegou o momento de reconhecer uma verdade fundamental. Sua presença neste vídeo não é um mero acaso. Você não descobriu estas informações por uma curiosidade passageira. Sua alma escolheu estar aqui, neste instante, recebendo este conhecimento. Isso o torna um iniciado, não por ter recebido um título, mas por ter despertado para a verdade sobre sua natureza criativa. Você agora integra o seleto grupo daqueles que compreendem que a realidade é maleável, que a consciência é a força criadora e que você é infinitamente mais poderoso do que jamais imaginou. Ser um iniciado não significa deter conhecimentos secretos inacessíveis aos outros. Significa reconhecer verdades que sempre estiveram disponíveis, mas que poucos se atreveram a aceitar. Significa ter assumido a responsabilidade de ser um criador consciente, em vez de uma vítima das circunstâncias. Significa ter compreendido que o código de Thoth não é algo a ser buscado externamente, mas algo a ser ativado em seu próprio ser. A partir de agora, sua vida jamais será a mesma. Você não conseguirá mais ignorar essas verdades. Não poderá mais agir como se fosse impotente diante dos desafios da vida. Cada experiência que você criar será uma oportunidade para aprimorar sua maestria criativa. Cada pessoa que encontrar será um espelho de algum aspecto seu. Cada desafio enfrentado será uma chance de demonstrar seu poder, transformando limitações em oportunidades de expansão. Contudo, junto com esse conhecimento, vem uma responsabilidade sagrada. Usar esse poder com sabedoria e compaixão, não para manipular ou buscar vantagens egoístas, mas para ser um exemplo vivo de que é possível viver de forma consciente, criativa e abundante. Sua vida se tornará uma prova de que os seres humanos são capazes de muito mais do que a sociedade nos fez acreditar. Você se tornou um portador do código de Thoth, e agora tem a responsabilidade de viver essa verdade de maneira autêntica e inspiradora. O código de Thoth que você desvendou hoje é apenas a superfície de um sistema muito mais vasto e intrincado. Existem outros códigos, outras frequências, outras camadas de maestria criativa que ainda não foram reveladas. Isso porque há saberes que só podem ser compartilhados quando você dominar plenamente o que aprendeu hoje. Há segredos sobre a manipulação consciente do tempo, sobre comunicação telepática através da consciência, sobre cura instantânea pela reprogramação celular. Thoth não deixou apenas um código, mas uma sequência completa de ativações que transformam progressivamente sua consciência humana em consciência divina. O que você aprendeu hoje sobre a criação consciente da realidade é meramente a fundação para capacidades que parecerão milagrosas para aqueles que ainda não despertaram. Mas você, agora, compreende que não existem milagres. Existe apenas o domínio consciente das leis universais que governam a criação. Nos próximos dias, esteja atento aos sinais de que o código está se ativando em sua vida. Observe as sincronicidades inesperadas, as intuições mais nítidas, os momentos em que você simplesmente sabe o que fazer, sem a necessidade de raciocínio. Esses são os indicadores de que sua consciência está se expandindo para acessar frequências de criação mais elevadas. E quando você estiver verdadeiramente pronto para o próximo nível, o próximo vídeo surgirá para você. Esse é o poder do código de Thoth, ele o guia ao conhecimento exato que você está preparado para receber. Não apressa, não apressa. Há apenas o desdobramento natural de sua consciência, relembrando capacidades que sempre foram suas. Se você sente o chamado para ir mais fundo, para desvendar os códigos mais avançados que Thoth legou à humanidade, mantenha-se conectado com o canal Sementes de Akasha. A jornada da consciência criadora está apenas começando. E você, agora, é oficialmente um iniciado nesta sagrada aventura. Comente abaixo suas primeiras impressões e o que este conhecimento despertou em você. Sua jornada é importante para nós.